noite a todos. Eu agradeço o convite, acho que é a segunda vez que eu venho no Impacto, acho que uns 2 anos atrás eu estive aqui. É com muita alegria, com muito temor e tremor, literalmente, que a gente está aqui. Espero que o tempo que a gente passe aqui, ou melhor, que a gente já está passando aqui, né, seja realmente agradável a Deus, né, que Deus realmente seja honrado, louvado, e que enquanto Ele é louvado, honrado e adorado, que a gente possa ser alimentado, instruído, e que, creio que um pouco do conteúdo das orações que vocês fizeram agora, né, que a gente seja transformado, que um pouco que a Paola orou aqui, né, que a gente saia daqui um pouco diferente, ou bastante diferente, da forma como nós entramos aqui. O tema que a gente vai refletir nessa noite aqui, creio que é impossível ninguém estar de alguma forma ligado a isso, né? A gente vai ver no decorrer, mas se você refletir um pouquinho, você sabe que essa questão da culpa é algo extremamente humano, né? É algo nosso. O que você faz com a sua culpa? O que eu faço com a minha culpa? E aqui eu já quero dar crédito, né, a um cara assim que me ajudou demais, ele já faleceu, o professor o R.C. Sproul, teólogo que eu admiro bastante. Então, muita coisa do que eu vou falar aqui, eu estou copiando dele. Tá? Se alguém falar, Nilson, você plagiou, já estou assumindo o plágio. Né? Ele tem um livro que ele fala sobre isso. É um dos caras assim que me abriu a cabeça para muita coisa. Se eu ainda erro bastante na forma de entender teologia, é culpa toda minha, não é dele. E, inclusive, se você não conhece, né, R.C. Sproul, vale muito a pena conhecer tudo que ele fala. Claro, é um homem, então provavelmente deve errar em uma outra coisa, mas é um cara assim, extremamente claro, extremamente fiel à Escritura. Ele tem um dom assim que eu admiro em qualquer pessoa, né? Ele pega temas extremamente complexos, ele consegue transmitir numa linguagem que qualquer um entende. Então, se eu entendi, qualquer pessoa pode entender. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no texto que vai servir de orientação, de base para a nossa reflexão. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1. Eu vou ler do 5 até o 10, mas nós vamos usar principalmente o 8 e o 9. Tá? Agradeço aí a simpatia do Orlando, quando eu fiquei sabendo que era é Orlando mesmo, né? Que era lá do sul de Minas, eu falei, poxa, tem cara aqui que é da área, eu me senti um pouco mais à vontade. Então, eu sou lá da igreja da Freguesia do Ó, eu sou sul-mineiro, vim para cá em 2011, formei em 2015, eu sou da mesma turma, quase da mesma turma da Paola, amiga de vocês aí, e estou aqui em São Paulo já há uns 8 anos. Casei com uma menina que era daqui, né, a Fernanda, eu tirei ela daqui, agora ela me acompanha, aonde eu vou, né, a Fernanda, ela não pôde vir hoje, infelizmente, mas essa igreja aqui, de alguma forma, tem uma certa importância na minha vida. Tá? 1 de João, capítulo 1, vou ler a partir do 5 até o 10º. Lá está escrito assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos ler todos juntos, somente o versículo 9, que provavelmente é o mais conhecido de todos. Vamos lá todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche seus olhos mais uma vez. Graças damos a Ti, ó santo e bendito Senhor, Deus eterno, triuno, Pai de misericórdia e graça. É no nome de Jesus que suplicamos a Ti, ó Pai. Dá-nos sabedoria aí do alto.
suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, abra o nosso entendimento, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que foi inspirado por Ti mesmo. Fala, Senhor, aos nossos corações, tem misericórdia de nós. Nós dependemos totalmente de Ti, ó Deus, para compreender e para sermos transformados pela Tua verdade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, eu quero começar aqui, primeiro só falar um pouquinho do roteiro do que eu quero fazer essa noite. Primeiro eu quero fazer uma introdução breve aqui, depois eu quero dar um conceito uma definição bem simples sobre o que vem a ser culpa e fazer algumas considerações, tá? O que é culpa e algumas considerações. Depois eu vou lembrar aqui algumas coisas que vocês já sabem, algumas respostas que o homem caído dá sobre como a gente pode resolver o problema da culpa, tá? Então, uma definição de culpa, algumas considerações, algumas respostas que o mundo vai te dar sobre como você pode resolver o problema da culpa, e terminar com o que a Bíblia ensina, de modo simples, sobre como nós podemos resolver o problema, esse dilema, né, que toda pessoa vive, todos nós sofremos, todos nós temos que lidar, já lidamos agora e vamos lidar com essa questão da culpa, ok? Então, basicamente, o roteiro é esse. Quero começar com uma frase do Francis Schaeffer, que diz o seguinte, vocês não conhecem também, eu sei que a maioria deve conhecer, né? Se não conhece, vale a pena conhecer o Francis Schaeffer. Ele dizia que perguntas honestas necessariamente têm que desembocar em respostas honestas. Ele gostava muito de debater, ele fundou lá o L'Abri, né, que é o abrigo em francês, onde nessa comunidade que ele montou, afluía para essa comunidade punks, góticos, existencialistas, caras malucos, que tinham dificuldade em entender a vida, e ele gostava de dialogar com esses caras todos, entender as perguntas que esses caras faziam, de maneira sincera, e dar uma resposta que fosse bíblica. Ele tinha certeza que a Bíblia era relevante, continua sendo, sempre vai ser relevante, para responder qualquer tipo de pergunta sincera. Então, baseado nisso, ele falava, toda pergunta sincera e honesta merece uma resposta na mesma altura. Ele tinha certeza, ele não titubeava, ele sabia que o cristianismo, os cristãos, que são os caras capazes, né? Os homens e as mulheres, né? São as pessoas capazes de proporcionar esse tipo de resposta honesta para uma pergunta também honesta. E a gente sabe que existem vários tipos de pergunta, né? Tem aquelas perguntas que são muito generalizantes, aquelas perguntas que são mais focadas, tem pergunta que você faz só para provocar o professor, tem outras que você faz que você quer realmente saber a resposta. Eu anotei alguns tipos de perguntas aqui. Perguntas vazias, perguntas específicas, perguntas pessoais, perguntas indiretas, perguntas pertinentes, perguntas impertinentes, perguntas que são fora do contexto, perguntas que são dentro do contexto. Mas tem um tipo de pergunta, e essas são provavelmente as mais importantes. Provavelmente, tem algumas que saem um pouco disso. Mas aquelas perguntas que são as mais simples, e as mais fundamentais são aquelas que mais mexem com a gente. Né? Perguntar quantas horas, que horas são aí? Claro que é uma pergunta importante, né? Principalmente se você estiver atrasado. Mas uma coisa é você ter um relógio e perguntar que horas são. Outra coisa é você perguntar o que é o tempo. Aí a gente tem que parar um pouquinho e refletir. Então tem algumas perguntas, e normalmente são as perguntas mais simples, que são as mais fundamentais, porque tocam em assuntos que são ali essenciais na vida cristã. Uma delas, existem várias, é essa pergunta que a gente vai refletir essa noite. Como que você lida com a sua culpa? E aqui, na primeira parte, naquele roteiro que eu propus para vocês, o que é culpa? Se você pudesse, né, escrever uma frase só, sem pensar num conceito muito filosófico e teológico, se for também não tem problema, mas se você pudesse escrever em uma frase ou duas frases só, o que é culpa? Como que você responderia? Talvez eu ficasse travado também, que eu tive que estudar, então eu vou dar a resposta aqui. Né? Culpa, uma definição bem simples sobre o que é culpa, pode ser essa daqui.
Com certeza existem melhores, existem mais rebuscadas, mas uma bem simples e que vai dar conta do nosso objetivo aqui, do nosso propósito aqui é: culpa é a situação na qual você se encontra depois de ter infligido uma lei. Simples, e eu acho que dá conta do que a gente quer. Culpa basicamente é isso. É a situação em que alguém se encontra depois que você transgrediu uma lei. Existe uma lei, você transgrediu essa lei, consequência inevitável disso, você é culpado. Ponto. A gente não vai discutir se a lei é correta ou não, se a gente deixa para depois. Mas todas as vezes que você transgride uma lei, você se encontra no estado de culpa. Ponto. Quero fazer algumas considerações nessa definição. Esse é o primeiro ponto nosso, ok? Algumas considerações que estão ligadas a essa definição de culpa. Eu não sei se você gostou dessa definição, tá? Culpa é o estado, é a situação, é o contexto em que você se encontra depois de ter transgredido uma lei. Dá para ir, não dá? Acho que dá para a gente caminhar, beleza? Algumas considerações dessa definição, vamos lá. Primeiro, a inevitabilidade das leis. Leis são inevitáveis, ponto. Você concorda ou não, é outra coisa. E se você discorda, não vai mudar. Porque a realidade, e ainda mais quando a gente afunila para tentar entender a realidade a partir da Bíblia, o mundo foi criado com leis. O mundo só funciona com leis. E Deus é o grande legislador. Ponto. Sempre existe lei. Inclusive, né, se você é um daqueles muito relativistas, acho que não deve ter nenhum, pelo menos não um relativista muito extremo aqui, né? Se você é um cara, se o Orlando fosse um cara muito relativista, o relativismo ao extremo, e se eu sacasse uma Magnum 44 e apontasse para a cabeça dele aqui, na hora, esse relativista absoluto, que é só da boca para fora, quando vê uma Magnum 44 apontada para a testa dele, ele falou, calma aí. Aí eu falo, você não é relativista? Por que você está reclamando? Ser relativista, tudo é relativo, não existe lei para nada, e se eu quiser apertar o gatilho, eu aperto. Então, relativismo, normalmente, o relativista absoluto, ele realmente ele fala que não existem verdades absolutas, entre outras coisas, uma consequência inevitável, que não existem leis absolutas, mas é só da boca para fora. Ninguém consegue viver coerentemente sendo um relativista, ninguém. Essa é uma das, esse exemplo bobinho aqui que eu dei, é uma das provas disso. Né? Pergunta para um cara relativista e tenta agredi-lo. Ele vai falar, por que você está me agredindo? Ué, você não é relativista, eu posso fazer com você o que eu quiser fazer. Então, primeiro ponto, leis são inevitáveis. Não dá para você evitar alguns tipos de leis sim, mas o fato de que leis existem, isso não dá. Um segundo ponto, já disse para vocês, só repetindo e acrescentando um detalhe. Deus é o grande legislador. Deus é a pessoa que criou o mundo, Ele criou a realidade e criou as leis que governam e que regem a realidade, a humanidade e todas as esferas da realidade. A esfera econômica, a esfera política, a esfera social, a esfera religiosa, todas as esferas, elas são regidas por leis e o grande legislador é o próprio Deus. Detalhe, que a gente não pode esquecer, que vai nos ajudar a entender quando a gente chegar lá na frente. As leis de Deus não são um produto de uma pessoa assim que tem os seus caprichos, nada disso. Eu, se fosse fazer leis, né? Estava conversando com o Justino ali, ele é estudante de Direito, então ele lida com isso, né? Se nós fôssemos aqui inventar um conselho para elaborar as leis que vão reger a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu creio que muitas leis seriam legais, outras, de repente, dariam uma certa discussão. Com Deus não é assim, pelo menos com Ele. Deus é o grande legislador, e tudo que Ele faz é justo e santo. As leis de Deus expressam quem Ele é. Entre outras coisas, Deus é perfeito, justo e santo. E todas as vezes que eu transgrido uma lei de Deus, eu estou transgredindo uma lei que reflete o caráter do Deus, que é justo, perfeito e santo. Por enquanto, tranquilo, ok? Beleza? Mais alguma consideração aqui? Você pode falar assim, Nilson, mas você está exagerando na questão das leis. A gente está dentro de uma igreja cristã, e cristianismo não é esse negócio de lei, cristianismo é amor. O Sproul dá uma sacada muito interessante. Ele fala o seguinte, o cristianismo só é uma religião de amor porque o amor é uma das suas
leis. Só isso. Amai a Deus acima de tudo, com toda a expressão do seu ser, toda a sua mente, toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amai ao próximo como a você mesmo. O cristianismo só é uma religião de amor, porque o amor é uma das suas leis. Embora isso pareça que não seja muito... Se eu soltasse umas 2 ou 3 frases aqui daquelas de refrão, de hard rock, assim, às vezes arrepia a gente, né? Agora, falar que amor rima com lei parece que é uma coisa meio estranha, né? Bom, na Bíblia isso não tem nenhuma dúvida. Lei e amor são coisas extremamente íntimas. E não existe nenhum tipo de contradição, biblicamente falando, entre amor, biblicamente entendido, e lei, biblicamente entendido também. Vamos continuar. Pela Bíblia e pela experiência, nós sabemos, creio que todos aqui sabem, que nós somos culpados diante de Deus. Isso aqui eu acho que é tranquilo. Pela Bíblia, você sabe, tranquilo, né? Romanos 3 lá, todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Agora vamos supor que você seja um convidado, daqueles, sei lá, ateus, né, no talo. Mesmo você, nos seus momentos ali de lucidez, você sabe que, por mais que você não admita que você crê na Bíblia, enfim, você não crê em Deus, mas você sabe que tem alguma coisa errada com você. Né? Você sabe que tem alguma coisa que parece que não fecha na sua vida. Né? Depois que você acorda, aqueles minutos que você fica olhando no teto, você fica pensando em umas coisas assim, por que eu sou assim? Ou então, antes de dormir, também você fica olhando para o teto, e você fala, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Porque tem coisas que eu quero fazer e não consigo, coisas que eu consigo fazer, mas não queria ter conseguido fazer, os dilemas que todos nós vivemos aí, enfim. Ou seja, até na cultura popular, aquelas frases que nós conhecemos, ninguém é perfeito, todo mundo erra, elas mostram que tem alguma coisa muito errada conosco, uma coisa muito errada com o ser humano. E aí, se você duvida disso, eu ainda faço uma outra pergunta. Você conhece alguém que se considera perfeito? Aí você pode até, de repente, falar, eu conheço, tem um cara lá que é meio metido, assim. Na verdade, a pergunta não é exatamente essa. Você considera uma pessoa, ou melhor, você conhece uma pessoa que, de maneira séria, convicta, ela fala assim, eu sou perfeito? Acho que não, né? Não sei, estou vendo algumas risadas aqui e acolá, mas eu acho que não. Quando alguém fala isso, está brincando, né? Tem lá um momento ali de, sei lá, de loucura. Mas, de maneira séria, em condições normais de temperatura e pressão, você conhece alguém que realmente se considera perfeito? Não. A gente sabe que não. Ou então, você conhece alguém que um dia pode falar assim, de maneira convicta e coerente, nunca fiz nada de errado na vida? Você conhece alguém assim? Você pode até conhecer alguns que falam assim, olha, eu acho que sou um cara ali que média 7, 7,5. Não considero que eu sou 9,5, mas 7,5. Não estou falando disso. Você conhece alguém que chegou para você e falou assim, eu nunca fiz nada de errado na vida? Acho que não. E se você conhece, você pode ter certeza que você está diante de um cara que é completamente maluco. Né, completamente doido, varrido, e adjetivos nesse sentido aí. Vamos lá, terminando essas primeiras considerações aqui. Para entender essa questão da culpa, algo que é fundamental é fazer diferença. Realmente estabelecer uma diferença entre culpa e sentimentos de culpa. Essa sacada também é o Sproul que dá. Claro que outros autores também já fizeram, mas do jeito que eu entendi, foi ele que teve essa sacada. Culpa é uma coisa, sentimento de culpa é outra coisa. Culpa é algo objetivo. Existe uma lei, você transgrediu, é culpado, ponto. Se você concorda ou não, é outra questão, mas que você é culpado, pode ter certeza. Culpa é algo objetivo. Sentimentos de culpa é algo subjetivo. E alguns exemplos para clarificar um pouquinho aqui. Por exemplo, é possível que alguém tenha culpa, mas não tenha sentimentos de culpa. Claro que é possível. Acho que todo mundo aqui, infelizmente, já passou por isso. Exemplo daqueles mais bobinhos, né? Às vezes você estaciona o seu carro na vaga do idoso, ou então numa vaga que não é para você. E aí você faz isso uma vez, se sente culpado, a segunda vez, aí você vê que está todo mundo fazendo. No começo você se sentia culpado.
depois mais ou menos, na terceira vez, aí depois você vê que todo mundo te incentiva, você estaciona. Você é culpado por estacionar o carro no lugar errado? Claro que é, objetivamente, claro que é. Mas você garante que todas as vezes que você faz isso, você tem sentimentos de culpa? Eu sei, todo mundo aqui em Pinheiros é crente daqueles... Eu sei que todo mundo aqui vai ter sentimentos de culpa, mas tenta pensar num crente meio pica-fumo. Ele faz algumas coisas erradas, ele é culpado disso, mas pelo fato de que a sua mente vai sendo cauterizada, anestesiada por um costume errado, você pode ter culpa, mas não ter sentimentos de culpa. Isso, infelizmente, é possível. E o contrário também é verdadeiro. É possível você ter... Esse daqui é um pouco mais... Né, não vai dar para a gente entrar em todas as questões que vão ser levantadas aí. Mas é possível, sim, você ter sentimentos de culpa sem ter culpa. Quando você, por exemplo, é educado num contexto, vamos supor, num contexto muito totalitário, num contexto muito legalista, é possível que você fique com sentimentos de culpa. Por exemplo, sei lá, vamos supor que o teu pai te educou dizendo que você, mulher, não pode usar calça jeans, tem que ser só saia. Calça jeans é coisa de mundano e aquela coisa toda. Você foi educado nesse contexto. Tá? Não vou discutir as questões, nada disso. Mas vamos supor que você foi educado nesse contexto. A primeira vez que você vai para a faculdade, vê a turma de calça jeans, né, calça leg, aquela coisa toda, e aí você tem aquela vontade de usar uma calça. E aí um dia você vai lá e compra a sua calça. Aproveita que seu pai está de férias, foi lá para a praia com a sua mãe, e aí deixou você com seu irmão, festa geral, e aí você usa a calça. É claro que você vai ter sentimentos de culpa. Biblicamente, você descumpriu algum mandamento? Não. Não. Mas, nesse caso, você tem sentimentos de culpa sem ter culpa. Por que eu disse que esse segundo ponto é um pouco mais complicado? Porque a Bíblia também diz que tudo que não provém de fé é pecado. E aí entra algumas questões um pouco mais complicadas, porque aí você vai falar assim, olha, eu fui na palestra lá daquele cara estranho lá, e ele disse que se eu fui educado num contexto meio assim, agora eu vou me rebelar. Já não está na Bíblia que eu tenho que usar, ou melhor, não está na Bíblia que eu tenho que só usar saia, então eu vou provar para o Senhor, Pai, que agora é desse jeito. Não, claro que você está pecando se agir desse jeito. Você tem que criar um jeito de nem burlar a Bíblia e nem burlar o respeito que você tem pelo seu pai. Como? Aí a gente tem que ir no PG e estudar bastante a Bíblia, aquela coisa toda, não vai dar tempo aqui agora, né? Mas deu para entender a complexidade desse segundo exemplo? Nesse segundo exemplo, primeiro exemplo, é possível que você tenha culpa sem sentimentos de culpa, quando a sua mente fica mais cauterizada. No segundo caso, é possível que você tenha sentimentos de culpa sem biblicamente ser culpado. Mas cuidado para não querer, né, ofender o seu pai, porque a Bíblia diz que eu devo honrar o meu pai, ok? E aí entra em algumas complexidades. Essa é a primeira parte que eu queria fazer essas considerações com vocês. Uma definição simples de culpa e algumas considerações que vêm dela, ok? Tranquilo? Por enquanto? Culpa é o estado ou a situação em que você se encontra depois de ter transgredido uma regra, uma lei. A gente não está discutindo qual é esse tipo de lei. É possível que você tenha culpa sem ter sentimentos de culpa, e é possível o contrário também. O que a gente faz com a culpa? Com certeza, você não fez desse jeito a pergunta, às vezes você lida com isso. Ou às vezes, muitas vezes, você lida com isso. Aquele pecado que eu cometi semana passada e até agora não sai da minha cabeça. Aquele pecado que eu cometi e só eu e Deus nós sabemos. O que eu faço com isso? A gente sabe que culpa é algo que paralisa a gente. É algo que faz pessoas abandonarem a igreja. Quando eu falo que não é só isso que faz, mas a culpa não tratada é algo que faz a pessoa adoecer. Levando a consequências mais extremas, culpa não tratada é algo que faz pessoas tirarem sua vida. É algo que, se não for tratado, né, causa coisas assim que vão marcar a sua vida para sempre. Literalmente, em alguns casos, para sempre. E aí, o que a gente faz? O que você faz com a sua culpa? Antes de ir para a Bíblia, vamos lembrar. Tudo que eu vou falar aqui vocês já sabem. Só vou relembrar com vocês.
Algumas respostas que o mundo caído, o homem, não tendo a Bíblia como parâmetro, mas tendo só o seu coração idólatra, né, essa fábrica de ídolos que é o nosso coração sem Cristo, quais são as respostas que os ismos humanos podem te dar? São 4 respostas que eu coloco aqui. Primeiro, negação da culpa. Pergunta é, o que você faz com a sua culpa? Primeiro, negue a sua culpa que está resolvido. Né? Negação da culpa. Algumas pessoas dizem o seguinte, a culpa é uma invenção de religiosos para atrapalhar a sua vida, que já é difícil. Você já deve ter ouvido algo parecido. Né? Religião é algo sempre opressor. E sabe por que você tem culpa? Sabe por que você fica naquela neura, naquelas crises? É porque você está indo muito na igreja. É que você está, de repente, lendo a Bíblia aqui e acolá. Você está ouvindo lá bons pregadores. Eles falam que Deus existe. Deus estipulou leis santas e perfeitas. Algum dia, você acreditando ou não, você vai estar diante desse justo juiz e vai ter que prestar conta para ele. E você é pecador. E aí? Só que eles falam o seguinte, ó, esquece esse papo. Você está nessa crise toda, você está ouvindo, você está lendo a Bíblia, está ouvindo esses caras. Para de ouvir e tenta pensar que não existe Deus, logo não existe um legislador universal e perfeito, por consequência não existe pecado, e para com essa palhaçada de acreditar em pecado, para com isso. Experimenta isso para você ver. Tenta uma primeira semana, você ainda vai ter resquícios ainda, você está no cristianismo já faz algum tempo. Começa a andar com uma turma que não tem esse tipo de discurso, que tem um outro tipo de discurso, né? Meu corpo, minhas regras, minha mente, minhas regras, e por aí vai. E vai na fé, não nessa fé cristã, vai nessa outra fé aí. Negação da culpa. Essa é uma resposta. Uma outra resposta que os ismos, eu lembro de um professor de filosofia lá, professor de filosofia sempre, né, usa aquelas palavras estranhas, né? Só que depois você vê que tem fundamento. Os ismos apóstatas, né? Qualquer tipo de ismo, anticristianismo ele te dá. Primeiro, negação da culpa. Segundo, racionalização do comportamento. Como que você resolve o problema da sua culpa? Primeiro, nega a sua culpa. Segundo, racionaliza o seu comportamento. Aquelas frases que de repente ilustram isso daqui. Eu pequei, mas quem não peca? Quem é você para acusar o meu pecado, sendo que eu conheço você, e você já peca, inclusive até mais do que eu. Começa a racionalizar. Né? Tem uma outra frase aqui, hoje os tempos são outros, a gente está no século XXI, para que cantar Castelo Forte, por favor? Né? A gente está no século XXI, para de ser medieval, para de ser fundamentalista, para de ser Caxias, para de ser o negócio todo, a gente está no século XXI. E tem uma outra frase aqui, se ninguém é perfeito, então Deus terá que nos avaliar de acordo com o desempenho médio da maioria. Eu estou olhando para você, não tem essa? Né? Eu estou vendo aqui, eu não conheço vocês, vamos supor que eu conheça, né? Ó, sei lá, não tem ninguém muito melhor do que eu aqui não, viu? Eu sou 6,5, mas tem uns 2 ali atrás que são nota 9. O resto aqui é tudo de 6,5 para 7,5. Então é óbvio que Deus no final ele vai fazer uma média e eu acho que eu passo. Racionalizando o comportamento. Por mais que seja engraçado, acho que lá no fundo, às vezes tem uma tentação de pensar, se não isso, algo meio que parecido. Então, negação da culpa, racionalização do comportamento. Terceiro, restituição. Existe uma lei, você transgrediu a lei. Vamos supor que o grau de pecado que você dá para esse pecado seu aí é nota 7. O que a restituição diz que você tem que fazer? Você dá um presente para quem você ofendeu, nota 8, e está tudo tranquilo. Sabe às vezes quando você pisa na bola com o teu amigo, ele não ficou sabendo. Aí do nada você aparece com um presente, ele até estranha isso, né? Ué, você dando presente? Pois é, cara, né? Aí o cara está querendo restituir. Às vezes com a gente pode rolar, mesmo assim está errado. Agora pensa só na profundidade da questão. O que você pode dar para Deus que Ele já não tenha? Tenta pegar essa regra da restituição e ver como ela fica assim, ó, sei lá, absurdamente ridícula e trágica quando você vai fazer com Deus. Deus tem as suas leis, os seus mandamentos, que são bênção para nós, que estabelecem limites
e que deixam bem claro que só tem liberdade dentro dos limites de Deus. Isso é meio paradoxal, né? Você só tem liberdade plena dentro dos limites de Deus. Fora dele que você tem escravidão. É isso. Você foi lá e transgrediu uma lei. Aí agora você teve a brilhante ideia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma restituição. Eu vou dar um presente para Deus para ficar quite. Que presente? O ar que você respira é dele. Só aí acabou. O que você pode dar para Deus que possa... Uma pessoa só pensa assim, que pode fazer restituição com Deus, quando ela não conhece nem um pouco da malignidade do pecado, e quando ela não conhece absolutamente nada da santidade de Deus. Porque se ela conhecesse um pouquinho, ela nunca iria nem pensar numa coisa dessa. Mas às vezes pode ser algo que tenta a nossa mente, fazer restituição com Deus quando a gente peca. E o quarto exemplo é a distorção, isso eu já falei, eu acho que um pouco, é a distorção do conceito do amor de Deus. São aqueles que dizem, se Deus é amor, então está tudo bem. Uma pessoa só pensa assim, quando ela pega o conceito de amor, tira da Bíblia, refaz o conceito de amor, mundaniza o conceito de amor e depois tenta colocar na Bíblia de novo. Porque amor, biblicamente, não tem nada a ver com isso. Pelo fato de que Deus nos amou, para resolver o problema do pecado, e aqui eu já adianto uma questão, mas que todos conhecem, olha só como é que é diferente esse conceito mundano de amor com o conceito bíblico de amor. O conceito mundano diz que você pode fazer essas concessões. Para resolver o problema do pecado e posteriormente da culpa, a coisa é tão séria que só o próprio Deus indo até a cruz, o justo morrendo no lugar dos injustos. Isso é amor. Então, pegar as quatro, né? Negação da culpa, racionalização do comportamento, restituição e a distorção do conceito do amor de Deus. Eu vou dar uma passada agora só destacando pelo menos dois absurdos de cada uma dessas propostas. Por que esses métodos são inadequados? Por que a negação da culpa é um método completamente inadequado? Eu não vou falar tudo aqui que eu anotei, mas, de repente, isso aqui o que eu vou colocar aqui para vocês pode fazer com que a gente pense algumas coisas aqui que possam nortear o que a gente está querendo dizer. É o seguinte, tenta lembrar de um pecado que você... Eu sei que, de repente, alguns acham que não pecaram, mas tenta lembrar de um pecado que você cometeu na sua infância, na sua adolescência, para os mais experientes aí, na sua juventude. Tenta pensar num pecado. Quando você pensa nele, é algo que te treme. É algo que, se você estiver sozinho, você chora. Tenta pensar. Tenta pensar nesse pecado. A negação da culpa diz que se você negar, você vai para frente do espelho, você sabe o que você fez, mas você fala, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz, até que você acredite naquilo. Vai resolver alguma coisa? Tenta pensar nesse pecado. Negar que você cometeu esse pecado, resolve alguma coisa? É claro que não. É claro que não. Quando eu tento pensar em coisas que eu pensei, porque, inclusive, olha só como é que a nossa noção de pecado, às vezes, quando a gente não para pensar, ela é bem, assim, bem pequena, né? Porque quando eu perguntei para vocês sobre o pecado, e quando eu tentei fazer esse exercício também, eu estava pensando numa coisa que eu fiz, e normalmente numa coisa que eu fiz bem escabrosa, né? Mas a gente sabe que no padrão de Deus, Ele não aceita nem 0,0001 de pecado. Se Deus fosse tolerante com 0,01 de pecado, olha só como é que isso é sério. Deus pecaria. Isso é impensável. É qualquer pecado. Eu sei que a gente pensou naqueles pecados mais complicados, né? Naqueles que são, se alguém ficar sabendo, já era. Não, tenta pensar num pensamento. Pensar num pensamento é isso. Tenta pensar realmente em algo que veio à sua cabeça, que você desejou muito, e que você sabe que ofende a Deus e ao próximo. Negar ele vai resolver alguma coisa? Absolutamente nada. A proposta que diz que se você negar o pecado, você vai resolver isso daí, você sabe que não resolve, né? Não precisa nem ir para a Bíblia. Tem um segundo aqui. Está meio estranho essas folhas aqui, né, gente? Mas desculpa aí. Por que a racionalização, embora já está claro por que ela é errada, né? Por que a racionalização é um absurdo? É porque a racionalização, basicamente, ela pede que você normalize o
anormal. Que você chame de bonito aquilo que é feio. Que você justifique o que é injustificável. Você pecou, né? Você mentiu para alguém. Você mentiu, na cara dura. A racionalização diz que você deve explicar para justificar por que você mentiu. Os namorados aí, tentem pensar, né? A pessoa pisou na bola feia com você. Você vai acreditar se ele começar a dar várias desculpas? É difícil se ele chegar para você, né, os homens. O homem chega na menina e fala, na namorada, na esposa, e fala assim, ó, eu pequei, eu errei, eu estou profundamente arrependido. Se você falar assim, e se você continuar falando assim, ó, você fala assim, ó, nada que eu fale aqui vai servir para você me perdoar. Eu estou totalmente, humanamente falando, nas tuas mãos, eu só dependo do seu perdão. Eu fiz porque realmente eu fui um cara de pau, um pecador. Se você falar assim, ou seja, não dando nenhuma desculpa, ela já vai chorar, a vontade dela é de te trucidar ali na frente. Daqui umas 3 semanas depois, talvez a poeira baixe e dá para conversar. Agora imagina só, né, as mulheres estão rindo aí porque sabem, se ele começa a dar desculpas e desculpas, dá mais raiva, não dá? E é claro o contrário também. E é óbvio que as mulheres erram mais com os homens do que os homens com as mulheres. Enfim, brincadeira, calma. Os homens gostaram dessa. Mas, voltando no sério. É horrível. Para o homem, para a mulher. Tenta tirar essa questão de relacionamento homem e mulher. Quando um amigo pisa na bola. Amigo. Aquele cara, o mais íntimo. Ou um dos mais íntimos. Quando pisa na bola e vem com desculpa. Aí que dá mais raiva ainda. Só que a racionalização diz que é basicamente isso que você tem que fazer para resolver o problema da culpa. A gente só está horizontal, né? Agora tenta imaginar isso com Deus. Deus já conhece tudo. É óbvio que é verdade que quando a Bíblia diz que antes da sua palavra chegar na boca, Deus já conhece toda. E aí você vai usar esse recurso para o quê? Tentar racionalizar o seu pecado com Deus. Não dá. Por que a restituição é um absurdo? Já falei e não vou ficar alongando aqui não. Como que você pode compensar uma dívida com Deus que é eterno e infinito? Cada pecado que a gente comete contra Deus, todas as vezes que eu minto, todas as vezes que eu odeio alguém, e a Bíblia diz que eu devo amá-lo, né? Eu estou cometendo um pecado contra um Deus que é eternamente santo. O que você pode compensar aí? O que eu posso dar para Deus que vai deixar minha situação 0-0 com Ele? Absolutamente nada. E por que a distorção do conceito de amor, do amor de Deus é errada? A gente também não vai ser bem rápido aqui e ir para o último ponto. É porque quem acha que vai escapar porque Deus é amor, esquece que o mesmo Deus que é amor é também justo, santo. Ele não tolera absolutamente nada de pecado. E se você duvida disso, de novo, eu uso o mesmo raciocínio. Olha só como é que isso é sério. Isso é sério. Se você acha que Deus vai empurrar pecados para baixo do tapete, é como se você dissesse que Deus peca. E isso é blasfêmia. É impossível. Deus não tolerou, não tolera e nunca vai tolerar absolutamente nada de pecado, porque os olhos dele são tão puros que ele não pode nem contemplar o mal. E quando eu tento fazer quando eu ouço essas vozes aqui, desses ismos humanos, e quero me achegar a Deus com esse tipo de recurso, é uma ofensa. Às vezes eu não tenho a compreensão disso, mas é uma ofensa num grau assim bem absurdo. E às vezes, infelizmente, nós acreditamos nessas tragédias aqui. Então, primeiro ponto, culpa. O que é culpa? Segundo ponto, como que eu resolvo o problema da culpa? Se eu dou o microfone na boca de um humanista não cristão, ele vai me responder basicamente isso. As outras propostas são variações mais ou menos dessas 4. E o que a Bíblia nos diz que resolve o problema da nossa culpa? Pensei que o negocinho estava ali. Como então? Se essas 4 possibilidades aqui, elas, longe de resolver, elas aprofundam o meu pecado em relação a Deus,
Como que se resolve, então, o meu problema de culpa e o seu problema de culpa? Aí eu quero que você abra de novo no mesmo texto que nós lemos, no mesmo texto que nós lemos lá no início. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Versículo 8 e 9. 1 de João 1, 8 e 9. Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí o Sproul, ele conta uma história. Quando ele era jovem, como vocês, ele se sentindo culpado, ele tinha culpa e tinha sentimentos de culpa. E isso é saudável. Quando você tem culpa e não tem sentimento de culpa, isso é complicado. Quando você tem sentimento de culpa sem culpa, também isso é complicado. Ele era um cara saudável, horizontalmente falando. Ele tinha culpa e ele tinha sentimento de culpa. E com sentimento de culpa, ele foi até o seu pastor, marcou um horário lá com ele, e sentou e os dois começaram a conversar. O Sproul conta o seguinte, fala assim, ele chega no pastor e fala, pastor, eu cometi isso e isso, e não consigo conviver com isso. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu ofendi a Deus, eu sei que eu ofendi ao próximo com esse pecado, e eu não consigo resolver sozinho isso. Eu já orei, eu continuo indo na igreja, e não consigo resolver isso. O pastor se condói, né, se compadece, né, padece com ele, e ele pede para o Sproul abrir a sua Bíblia, nesse texto que nós acabamos de ler. E fala assim, Sproul, lê para mim em voz alta. Aí o Sproul vai lá e lê. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você acredita nisso, Sproul? Acredito. Então ora. Vamos orar juntos? E eles oraram, pedindo perdão, confessando o pecado. Terminou a oração, aí o Sproul fala, pastor, ok, eu já conheci esse versículo já, eu já tinha feito essa oração, e continua do mesmo jeito. Tá, então vamos fazer o seguinte, está com a Bíblia aberta? Não, já fechei. Não, então abra a Bíblia de novo, lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Lê para mim de novo em voz alta. Aí ele lê de novo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor, eu já li esse texto. Eu falei, tudo bem. Ora de novo. O Sproul ora de novo. E depois termina a oração, ele fala a mesma coisa. E aí ele fala, então vamos tentar mais uma vez? Abra sua Bíblia de novo. Essa vez você não fechou, né? Então está aberta, já lê de novo. E ele faz a mesma coisa. Ele fala assim, pastor, não estou entendendo. Né? Ele sentiu até um pouco desrespeitado. Aí ele fala, não sou eu que estou te desrespeitando. É você que está desrespeitando a palavra de Deus. Porque se o texto diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o texto diz isso, e você prefere confiar nos seus sentimentos de culpa do que na resolução da culpa, então é você que não está crendo. Você leu várias vezes, você orou várias vezes, mas você prefere confiar nos seus sentimentos do que na palavra de Deus. Porque assim como existe uma diferença entre culpa e sentimento de culpa, existe uma diferença entre perdão e sentimento de perdão. Às vezes você já foi perdoado, mas os seus sentimentos não apontam que você foi perdoado. Tragicamente, o contrário também é verdadeiro. É possível que você pense que você tenha sentimentos de perdão, mas não tenha sido perdoado. Foi o próprio Deus que nos criou com sentimentos. A área sentimental é uma área que faz parte da estrutura humana. Racional, sentimental, espiritual, biológica, relacional e por aí vai. O problema não são os sentimentos. O problema é que depois da queda, confiar em sentimentos é uma loucura. Confiar totalmente é sempre uma loucura.
se a sua mente estiver impregnada de palavra de Deus, se você realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou busca ser cheia do Espírito Santo, ainda dá para você ouvir a voz da consciência. Por quê? Porque você é direcionado pelo Espírito Santo e a sua mente está impregnada da palavra de Deus. Agora, mesmo nesses casos, cuidado, porque o nosso coração ele pode nos enganar, os nossos sentimentos, eles invariavelmente, eles nos enganam, de forma que a única verdade na qual você pode se segurar e falar, ó, ela segura a minha bronca, é a palavra de Deus. E aí o Sproul teve que tomar uma decisão, e pela graça de Deus tomou. Ele confiou na palavra de Deus, ao invés dos seus sentimentos. E aí depois ele cresce, enfim, se torna pastor, e um dia uma senhora, ela viaja de uma cidade até a cidade onde ele estava, para conversar com o Sproul. Aí é uma senhorinha, né? E ela fala, Sproul, vim aqui para conversar com o senhor, já conheci o Sproul, escreveu vários livros, era um pregador, né, famoso e tal, e falou, ó, tem um problema assim, que eu convivo com ele há muito tempo, e me sinto culpada. E aí foi o mesmo processo. Irmã, abre lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Lê para mim. Ela já achou estranho, porque ela queria uma coisa, né, mirabolante, sair lá da minha casa para vir aqui, para ler esse texto que eu já conheço de cor. Falou, exatamente. Ela ora e mesma questão. Falou, ó, eu orei, já sei disso, e continuo com meus sentimentos de culpa. Ele pede uma segunda vez, e ela faz a mesma coisa, e também não rola. E aí ele fala assim, ó, agora se ajoelhe, pede para uma senhora, se ajoelhe e leia e ore o conteúdo desse versículo 9 de 1 João. Aí ela se sente desrespeitada de novo. Aí o Sproul é um pouco mais duro com ela. O pastor é um pouco mais duro com ela. Ele fala o seguinte, eu quero que agora você confesse, não o pecado que você cometeu lá no passado. Eu quero que você confesse um outro pecado. Quero que você confesse o pecado da arrogância. Aí aquela senhora fica toda ofendida. Exatamente. Aí o ensino dele basicamente é o que ele teve com o aluno. Ele fala assim, ó, a senhora realmente tem sido arrogante, porque a senhora prefere acreditar no que os seus sentimentos te falam, do que no que a palavra de Deus está falando. É a palavra de Deus que diz que se você autenticamente se arrepender, e se autenticamente você crer na pessoa de Cristo, e na obra de Cristo, que é perfeita lá na cruz, e ela é uma obra que não dá para você completar, é incompletável. Cristianismo é isso, ou é 100% Cristo, ou é nada Cristo. Se você, de alguma forma, está bolando outro esquema de salvação, que é mais ou menos assim, que eu creio que todo mundo, em algum momento da vida, tenta bolar um esquema mais ou menos assim. 99,9 Cristo, a cruz de Cristo, e essas verdades todas. E 0,01 um pouco do meu esforço. Eu oro muito, eu vou na igreja e tal, e por aí vai. Não é cristianismo. Ou é 100% Cristo, ou é 100% a obra de Cristo na cruz do Calvário, o justo morrendo pelos injustos, o santo Deus que se encarnou na pessoa do Filho, e foi até a cruz, foi cuspido, foi sangrado, por causa dos nossos pecados, ressuscitou, venceu a morte, e o sangue dele é suficiente para pagar os seus pecados passados, todos eles, inclusive esse que você estava pensando, todos, em Cristo, na cruz de Cristo, todos os seus pecados passados, pagos, todos os seus pecados presentes, pagos. Pensa nisso, todos os seus pecados que você infelizmente ainda vai cometer, hoje ainda, pagos também. Só uma pessoa poderia fazer isso, Cristo. Cristianismo é Cristo, cristianismo é a cruz de Cristo. E aí o Sproul fala, a senhora tem sido arrogante, porque a senhora prefere acreditar nos seus sentimentos do que na obra do amor de Deus no Filho, lá na cruz do Calvário. E aí ela, depois de um tempo, ela realmente se arrepende dos seus pecados, ela acredita em Jesus Cristo e tem o seu problema, esse problema do pecado da culpa, resolvido. Como que a gente resolve então o problema da nossa culpa? Aquele tormento de algo que nós fizemos e que ainda nos acompanha, apurrinhando a nossa vida.
arrependa-se do seu pecado. Se arrependa realmente do seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus. Se necessário, confesse o seu pecado à pessoa que foi ofendida. Creia que o amor de Deus, perfeito, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele é a única obra suficiente para resolver todos os seus problemas, aqui, do lado de cá da eternidade, e lá, do lado de lá da eternidade. Não existe mais absolutamente nada e ninguém que consiga fazer algo desse jeito. Abandone o seu pecado. Aí você fala, eu estou tentando, já tem um tempo já. Abandone o seu pecado, lute contra ele. Um dos grandes escritores que se debruçaram sobre o assunto da mortificação da carne, né? Um puritano lá do século XVII, se não me engano, John Owen, ele escreveu um livro chamado Mortificação da Carne, mortificação do pecado, enfim, mortificação do pecado, isso. E ele tem uma figura assim interessante, ilustrativa, para falar como nós devemos lidar com a carne e com o pecado. Hoje, amanhã, provavelmente em todos os dias da sua vida, a carne vai pedir para que você a alimente. Pensamentos, fofoca, questões sexuais, o que for. E John Owen falava, pegue na garganta, é claro que isso é só uma imagem, né? Mas quando às vezes eu estou com vontade de comer Burger King, dá aquela vontade mesmo e a gente vai. É difícil ceder, né? Eu sei que deve ter alguns vegetarianos aí, desculpa aí. Mas, né, eu gosto de salada de carne, é esse tipo de salada que eu gosto. E bateu aquela vontade. Você vai lá e o quê? Sacia a vontade. A gente sabe que tem algumas vontades que vêm na gente que são completamente anti-Deus, anti-amor ao próximo. Infelizmente, às vezes, a gente sacia, né? A ideia, então, da mortificação do pecado, infelizmente, é mais fácil na teoria do que na prática. Mas é possível praticar isso na dependência do Espírito Santo, com outros irmãos ajudando. A ideia é que quando a carne pedir para que seja saciada, você pega no pescoço dela e tenta apertar até ela parar de respirar para você matar. Ele diz que, o John Owen, John Piper, enfim, eles dizem que se você tentar lidar com a carne, com o pecado, de maneira assim, sabe, sorrindo, você vai ser engolido. O pecado e a carne vão comer você no café da manhã. A relação que eu devo, que você deve, que o cristão deve ter com o pecado e com a carne, é uma relação de guerra. É como se você pudesse pegar uma metralhadora e arrebentar com tudo. Com tudo que eu falo é da carne e do pecado. É se você, né, se eu pudesse vê-la aqui na minha frente, é pegar no pescoço dela e olhar no olho dela, até ela não conseguir respirar mais. Se você brincar com isso, e você sabe disso, se você brincar com o pecado, ele vai te arrebentar. Se você brincar com a carne, ela vai te comer viva. Então a relação que nós devemos ter é uma relação de guerra. É como se pudesse realmente, é para matar, é mortificação. E aí John Owen vai lá em Paulo. Aí você fala assim, você está falando de puritano aí, não sei o quê, eu quero Bíblia. Não, ele baseou na Bíblia. É Paulo que diz, é mortificação da carne, é assassinar a carne, é estrangular a carne. Qualquer coisa menos do que isso, a carne e o pecado vão arrebentar comigo e com você. Eu quero terminar com as últimas considerações. Não confie totalmente nos seus sentimentos, mas confie em Deus e no que Ele revela na sua palavra. Não estou falando que você deve desprezar os seus sentimentos. O que eu disse aqui é, não confie totalmente nos seus sentimentos. Totalmente confie em Deus, na palavra. Não exagere sentimentos de culpa, mas também não despreze sentimentos de culpa. Dá para entender isso aqui? Não exagere sentimentos de culpa, porque às vezes você pode estar com muita culpa, de repente você não pecou, isso é um exagero. Então busque na palavra
e em irmãos mais maduros na fé do que você, para saber se os seus sentimentos de culpa, eles são advindos de uma infração da Bíblia, ou se é só de algo cultural. Não exagere sentimentos de culpa, mas também não despreze sentimentos de culpa. Se você tem um sentimento de culpa, procure investigar. E a pergunta que você pode fazer, que vai te ajudar muito, é essa: eu transgredi a lei de Deus? Eu transgredi a lei de Deus? Se você transgrediu, então é natural que você tenha sentimentos de culpa. E aí o que você deve fazer? Corra para Cristo. Agora, se você não transgrediu e tem sentimento de culpa, é claro que não vai dar para a gente dar as respostas todas aqui, provavelmente eu nem sei todas, mas busque de novo, na Bíblia, em oração, e pedindo ajuda para os universitários, né? Tanto os vivos, irmãos maduros na fé, quanto os mortos. E o que tem de universitário morto bom aí não está escrito. Monte lá a sua biblioteca e coma os livros lá, porque tem muita coisa boa, né? Outras considerações aqui. Lembre-se, isso aqui é muito importante. Já estou acabando, gente. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Já o diabo nos acusa do pecado. E é uma diferença muito grande. O Espírito Santo te convence do pecado. Isso é um ótimo sinal. Sinal que você é um filho de Deus. O diabo te acusa do pecado. E aqui tem uma questão muito importante. Quando estamos com sentimentos de culpa, como que eu sei que eu estou sendo acusado pelo diabo ou sendo convencido pelo Espírito Santo? Como que eu sei? Dá para saber? Será que a Bíblia deixa a gente no escuro em relação a essa questão? Não, graças a Deus não. Quando o Espírito Santo te convence do pecado, se realmente é o Espírito Santo que está te convencendo do pecado, esse convencimento do pecado vai ter uma trajetória. Você pecou, o Espírito Santo te convence do pecado, você confessa o pecado, você luta contra o pecado, existe reconciliação com Deus e com o próximo, e no final das contas, é Cristo, é a glória de Deus. Do pecado vai existir arrependimento, do arrependimento vai existir confissão, reconciliação com Deus. Cristo agora é o seu Senhor, e você sabe que Ele já morreu por todos os seus pecados. E se você ouve essa frase que eu disse, Cristo pagou os seus pecados passados, presentes e futuros, e sente algum tipo de tentação, para agora eu posso viver minha vida, então você não entendeu nada. Nem o pecado, nem Deus. Uma pessoa que entende essa verdade, que Cristo na cruz do Calvário pagou todos os seus pecados passados, presentes e futuros, ela treme, ela teme, ela tem o seu coração cheio de gratidão, e agora essa convicção de que está tudo resolvido, longe de te levar para uma vida de frouxidão, é isso que acusa os calvinistas, né? Já que está tudo, já que é assim, então eu posso. Não entendeu nada, absolutamente nada. Porque a crença de que Deus te salvou e que isso é imperdível, é a mola propulsora para você viver uma vida de gratidão e consagração. Qualquer coisa diferente disso, você não entendeu nada, nem o pecado e nem Deus. Mas voltando àquele ponto, como que eu sei que é o Espírito Santo e quando que eu sei que é o diabo? Se é o Espírito Santo, você vai confessar, você vai para Cristo. Se é o diabo, você vai para longe de Cristo. Você já deve ter conhecido alguém que de repente caiu num pecado, não se arrependeu do pecado e cada vez mais ficou longe de Deus. Talvez você tenha conhecido alguém. Se não conhece alguém pessoalmente, pelo menos na história você deve ter conhecido. Alguém que fez, não sei se eu posso usar essa expressão, que fez questão de deixar bem claro, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, que não tem medo de Deus e morreu nessa condição. Se alguém agiu assim, você pode ter certeza que não foi o Espírito Santo que o convenceu. Foi o diabo que acusou, nunca houve arrependimento, nunca houve confissão, abandono de pecado e volta para Cristo. É muito diferente quando é o Espírito Santo e quando é o diabo, ok? E provavelmente a penúltima consideração, lide com a culpa confiando em Deus, que oferece e garante perdão genuíno. Para uma culpa genuína, somente um perdão genuíno. Então é somente Cristo. Vá até a cruz e deixe tudo ali. Você já deve ter ouvido falar daquele livro famoso, né, O Peregrino. Todo mundo tem fardos. Os seus fardos só serão
aliviados, quando você entregá-los a Cristo aos pés da cruz. Não existe uma outra opção. Só Cristo pode resolver o seu problema da culpa. Só Cristo pode destravar, vamos usar essa linguagem, destravar a sua vida, para que você viva para a glória de Deus e para que você experimente a alegria plena em Deus e em Cristo. E a última aplicação, não se esqueça, porque provavelmente você vai esquecer, eu vou esquecer. É possível, infelizmente. Mas aqui a gente está lembrando, eu estou lembrando para mim mesmo e para vocês. Não se esqueça que se Deus te perdoa, você está perdoado e está restaurado para viver uma vida com Deus. Creia nisso, descanse nisso. A outra voz que te impede de acreditar nisso é a voz que diz que os seus sentimentos estão apontando para o outro lado. Nesse caso, não confie nos seus sentimentos. Confie no texto que diz, e eu quero que nós repitamos aqui para terminar. 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus realmente renova, que você possa experimentar renovo. E recorra a esse perdão diariamente. É Lutero que dizia, se você peca todos os dias, se arrependa todos os dias e creia em Cristo todos os dias. Você vai precisar disso todos os dias. Sempre, para sempre, todos os dias. Para sempre que eu falo do lado de cada eternidade. No céu você não vai precisar, mas do lado de cada eternidade você vai precisar. Que Deus te abençoe, tá? Que pecados antigos sejam resolvidos realmente com arrependimento e com Cristo. Que a igreja de Pinheiros possa continuar aí crescendo, que vocês possam continuar sendo instrumentos para levar essa mensagem para outras pessoas. Porque provavelmente na família de vocês têm pessoas que sofrem com culpa. No trabalho de vocês têm pessoas que sofrem com culpa. Leve essa mensagem, independente do que ele vai falar para você, do que ela vai falar para você. Feche os seus olhos, vamos fazer uma última oração. Graças damos a Ti, ó Santo e bendito Pai Celestial. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos a Ti, ó Santo Deus, pela Tua palavra que é perfeita e que restaura a nossa alma, que dá sabedoria para pessoas simples como nós. Obrigado, Senhor, por esse texto que nós lemos, de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça, injustiça que nós cometemos contra o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, e suplicamos a Tua misericórdia e a Tua graça na vida de cada um de nós. Coloca no nosso coração, inclina-nos, Senhor, a Tua palavra, inclina-nos para que nós possamos amar a Ti, ó Santo Deus, acima de tudo, com todo o nosso ser, e amar ao próximo como a nós mesmos. Fala, Senhor, aos nossos corações. Opera arrependimento genuíno na vida de cada um de nós. Opera fé genuína em cada um de nós. Que possamos viver todos os dias com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor Jesus Cristo. Dependemos de Ti, ó Santo Deus, para isso. Ó Espírito Santo, molda os nossos corações. Santifica-nos na Tua palavra que é verdade. Peço, ó Pai, que Tu estejas guardando a cada jovem aqui presente. Peço, ó Pai, que Tu estejas guardando a cada família aqui representada, as igrejas aqui representadas também. E nós suplicamos, Senhor, molda as nossas mentes para que nós não nos esqueçamos da perfeição do Teu amor revelado na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pagando todo o preço dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. E que essa verdade gere em nós temor, tremor, busca por santidade, arrependimento, humildade, amor a Ti, ó Santo Deus, e dependência do Senhor. Transforma, ó Santo Deus, as nossas vidas, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.